Nesse vídeo eu vou falar para vocês essa guerra de fato que a China participa militarmente. Essa guerra é uma guerra de fato que a China não fica com aquela questão, é guerra comercial, não tem interesse militar. Aqui ela fala, se tocar, ela vai ter incursão militar. A gente está falando de Taiwan, porque teve coisa nova sobre Taiwan e eu vou explicar tudinho para vocês hoje o que está acontecendo e a origem desses fatos também. Então a China ela faz nova ameaça militar na Ilha Formosa, em Taiwan, e a gente vai entender tudinho. Já vou abrir aqui para vocês a imagem, para que não reste nenhuma dúvida. A gente vai trabalhar com um mapinha aqui também. Vamos embora, gente, vamos embora. Então primeira coisa, o que está acontecendo? Nós temos aqui um mapa, China e Taiwan. Eu quero que vocês reparem muito bem nessa relação, certo? E aí é que Taiwan, mais conhecida ali também como Ilha Formosa, essa região aqui, ela elevou os níveis de alerta devido a acusações de que a China estabeleceu zonas de espaço aéreo, que são consideradas zonas temporárias, tá? E mobilizou frotas navais também na região. Nessa região aqui de Fujian, é justamente nessa ligação entre território chinês e Taiwan, tá bom? Então, houve um nível de alerta alto por Taiwan, e isso é considerado um dos pontos mais assim de tensão da região, da história de China e Taiwan, e é um dos alertas mais altos que tem nos últimos anos, inclusive. Nunca não, mas há muito tempo não se tinha chegado perto desse nível de alerta. Por que isso está acontecendo? Então é o seguinte, segundo Taiwan, a China tem nessa região aqui então 90 navios, além de abertura de espaço aéreo, são 90 navios, incluindo navios da Marinha e da Guarda Costeira em águas próximas. Tudo ali é água próxima mesmo, né? E isso que a China está fazendo é por conta de uma resposta. Que resposta? Essas incursões elas têm a ver com uma resposta militar da China contra o presidente de Taiwan, que é o Lai Ching-te. Por quê? Porque ele fez algumas viagens, tá, nas últimas semanas em regiões do Oceano Pacífico. Dentre essas viagens, o presidente de Taiwan foi para o Havaí. É aqui que mora o perigo. Por quê? Porque o Havaí é território dos Estados Unidos. Vocês vão entender, calma. Há uns 2 anos atrás eu fiz um vídeo falando também de uma resposta da China a Taiwan por conta da presença da política estadunidense, a senadora, se não me engano na época, o presidente da Câmara dos Deputados, a Nancy Pelosi, desculpa, quando ela foi para Taiwan. Por que isso pesa muito para a China? Porque a China não reconhece Taiwan como um território emancipado, tá bom? Então a China vai lá e fala assim, peraí, Taiwan, você foi no Havaí, que é território dos Estados Unidos, o que você quer dizer com isso? Você está buscando apoio, por exemplo, dos Estados Unidos? É de fato também uma provocação, né, que Taiwan faz. Agora, você deve querer saber por que existe isso. Eu fiz um vídeo, certo? Esse vídeo mesmo que eu falo da Nancy Pelosi, eu explico com mais detalhe a origem dessa relação China e Taiwan. Então eu vou deixar no card aqui para vocês, mas aqui eu vou dar também uma explicação para vocês entenderem por que a China não reconhece Taiwan. Seguinte, teve a Revolução Chinesa pós Segunda Guerra Mundial. A Revolução é de 1949. É a famosa Revolução de Mao Zedong. Certo? 1949, a China ela caminha para o socialismo, certo? Não vai confundir a Revolução Chinesa de 49 com a Revolução Cultural, que vai ser depois na década de 60, 70, tá bom? Só que o que acontece? A China, ela foi durante muitas décadas ocupada pelo Império Japonês. Desde muito tempo ela foi ocupada pelo Império Japonês. Então os chineses foram escravizados, assim como os coreanos também foram escravizados pelos japoneses. O que vai acontecer é que dentro da China cria-se uma oposição muito forte contra os japoneses, que ao final da Segunda Guerra Mundial eles conseguem expulsar os japoneses. E essa oposição que se cria era formada tanto por socialistas, liderado por Mao Zedong, certo? Também
por nacionalistas, por um partido chamado Kuomintang, que era liderado por Chiang Kai-shek, tá? Eles fazem oposição ao Japão, eles nunca foram amigos socialistas e nacionalistas. Os nacionalistas, inclusive, eles tinham um outro projeto de governo, inclusive em um determinado momento eles entraram em conflito com socialistas, você teve conflitos civis mesmo entre socialistas e nacionalistas, e ao passo que a Revolução Chinesa, ela parte, é importante destacar isso, não é um vídeo sobre a Revolução Chinesa, mas eu quero explicar esse contexto para a gente chegar nessa notícia de hoje, que ela parte do campo, certo? E fazendo uma revolução pelo interior da China até chegar ao poder em 49 com Mao Zedong. O que vai acontecer é que os nacionalistas, após o processo, com o processo de revolução socialista, eles se refugiam na Ilha Formosa, que é esse território aqui que eu vou mostrar para vocês, que é aqui. Opa, aqui. Que a gente conhece como Taiwan. Então eles se refugiam na Ilha Formosa, Taiwan, certo? O que a gente tem a partir de agora? A gente tem que Taiwan não é reconhecido pela China, certo? A autonomia de Taiwan não é reconhecida enquanto Estado pela China e nem pela ONU. A partir de 1971, a ONU fala assim, Taiwan não é fundador da ONU, certo? Então, por exemplo, a China a ONU reconhece a China, inclusive tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Taiwan, não é fundador da ONU, tá? Segundo a própria ONU, não há esse reconhecimento. É claro que tem um peso da China ali como força no Conselho de Segurança, certo? Como poder de veto, tá bom? Apesar disso, Taiwan mantém um sistema democrático, liberal e presidencialista. Por isso que a gente fala, o presidente de Taiwan. O próprio Taiwan reconhece a autonomia enquanto país. A China não reconhece. O que a China entende de Taiwan, então? A China entende que Taiwan é uma província rebelde chinesa. Faz parte da China, mas é uma província rebelde de décadas, e a China busca a unificação imediata a Taiwan. Então, o que a China fala? Vamos unificar. A ideia é acabar com esse tipo de governo, parar de ter presidente de Taiwan e passar a responder pelo presidente chinês, certo? Então, a China entende que Taiwan é um território chinês, ela não entende que Taiwan é algo separado, é uma província rebelde. Ok. E por que isso é um problema? Os Estados Unidos, eles reconhecem a autoridade chinesa na região desde 1979. Isso é fato. Estados Unidos reconhece a autoridade chinesa. Fato. Só que os Estados Unidos não deixa de ter relações econômicas com Taiwan, principalmente comércio bélico. Os Estados Unidos não deixa de ter esse tipo de comércio com Taiwan, certo? Tanto é que, como eu falei para vocês, por exemplo, há 2 anos atrás, a Nancy Pelosi esteve lá em Taiwan. Isso foi uma resposta aos chineses, foi uma provocação aos chineses. Agora o presidente de Taiwan vai lá no Havaí. É uma provocação aos chineses, porque a China fala, qual a autonomia que você tem para ir no Havaí e conversar com representantes dos Estados Unidos. Por quê, gente? Porque onde que mora o perigo que eu quero que vocês entendam? Eu tenho falado aqui em todos os vídeos para vocês que a China não tem interesse bélico em várias guerras que estão acontecendo no mundo. E aí você pode colocar Rússia e Ucrânia. A China tem uma política de cessar-fogo, de paz, tá? Israel, a mesma coisa, a China não quer se envolver nesse sentido. Porque eu falo sempre para vocês, por quê? Porque a China está muito bem em uma guerra comercial contra os Estados Unidos, certo? Tranquilo. Só que aqui é diferente. Aqui, se tiver uma guerra que a China pode intervir militarmente, em relação a Taiwan. Mas, por exemplo, então se os Estados Unidos vai lá e ocupa a região e fala assim, estamos apoiando Taiwan. Aí é diferente, aí a China não vai vir com esse discurso de cessar-fogo ou de paz. Por quê? Porque no caso de Taiwan, olha só o que eu coloquei para vocês, a China entende que Taiwan é uma província rebelde, mas ela entende que é território chinês. Então, se a gente tivesse, por exemplo, a presença de militares dos Estados Unidos em Taiwan, na concepção do Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês, do PCCH, da China em geral,
seria um infringimento da soberania territorial chinesa, porque a China entende que Taiwan é território chinês, que não tem Taiwan, que Ilha Formosa pertence à China. Então, nesse caso, você teria, sim, intervenção militar chinesa, porque seria uma defesa na concepção chinesa, não sou eu que estou falando, tá? Na concepção chinesa, defesa territorial. Então, ali a China investe. Ali você vai ter atividades militares chinesas, sim. Compreenderam? E ainda tem um agravante daqui para frente, como eu sempre venho falando, eu sei que tem gente que fala, mas você sempre vai falar disso. Falo, porque a partir do 20 de janeiro, talvez na atualidade o maior algoz da China, quem é? Donald Trump, vai assumir a presidência dos Estados Unidos. E como um algoz, um rival, um inimigo da China, na real, vamos falar aqui, jogar de forma clara para vocês, o que o Donald Trump vai falar sobre a relação de China e Taiwan? Então a China, ela fica preparada exatamente para qualquer tipo de conflito nesse sentido, a qualquer tipo de guerra nesse sentido. Compreendeu? Então essa é a guerra que a China lutaria. Essa sim é a guerra que a China lutaria, tá bom? Ah, professor, mas assim, qual que é a importância de Taiwan? Por que os Estados Unidos mantém uma provocação à China, logicamente, certo? Rivalidade com a China. É porque Taiwan cresceu também muito economicamente a partir da década de 60, 70, 80, principalmente 70 e 80. Por quê? Porque Taiwan faz parte dos tigres asiáticos. Tem vídeo aqui no canal explicando o que são os tigres asiáticos, junto com Coreia do Sul, junto com Singapura. Então Taiwan cresceu muito, pegando, inclusive, produzindo para quem? Produzindo para o Japão, certo? Então, ou seja, você tem ali uma questão bem importante nesse sentido. Vou deixar também no card aqui o vídeo que eu explico quem são os tigres asiáticos, o que são a origem e funcionamento dos tigres asiáticos, tá bom? Então tá aí. Eu quero que vocês deixem aqui os seus comentários, o que vocês acham disso. Opiniões são sempre muito bem-vindas, correções também são sempre muito bem-vindas, só não pode, o que não é bem-vindo é ofensa, que eu sempre tenho falado disso, porque a gente vai fazendo bastante vídeo de atualidade, e a tendência à ofensa é muito grande, principalmente em redes sociais, né? E é isso, vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!